E aí, pessoal, bom dia, aqui é a Carol e hoje nós viemos aqui gravar mais um capítulo de Provérbios capítulo 3. E eu quero agradecer vocês que já têm acompanhado, esses vídeos sobre Provérbios. Nós estamos recém no terceiro capítulo, hoje dia 3 de setembro. Mas eu quero agradecer vocês que têm acompanhado, eu quero te convidar a curtir, a comentar, a compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você acredita que possam querer ouvir essa palavra ou precisem dessa palavra. Na verdade, todos precisam, Porque, na verdade, nós estamos falando aqui da palavra de Deus e ela é necessária para todas as pessoas. Mas vamos lá, então? Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, o amor e a fidelidade. Escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens, e a boa reputação. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que nós devemos guardar, não abandonar, o amor e a fidelidade. E isso aqui é uma verdade em toda a Bíblia, Ela fala sobre amor, fala sobre fidelidade, fala sobre amar o próximo, e aqui diz, não abandone o amor e a fidelidade. Prenda-os ao redor do seu pescoço, como se fosse um adorno, como se fosse uma coisa que você não vai tirar dali. E escreva na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens. E boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, naquilo que você acha, naquilo que a sua mente imagina, Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus nos seus caminhos, para que Ele endireite as suas veredas. As veredas são os caminhos, Endireite por onde você está indo, para que Ele possa te corrigir os seus caminhos, endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, Aqui sempre falando do temor. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, Isso aí a gente fala até sobre conservar o nosso próprio corpo mesmo. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui ele está falando sobre plantações, lógico, Hoje pessoas trabalham com plantações, com colheitas, enfim, mas naquela época isso era muito mais comum, Muito mais comum. Então eles têm uma linguagem que eles usam das realidades daquela época, mas que se encaixa completamente perfeito para nós, porque os nossos recursos hoje são aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós temos de dinheiro, de bens, enfim, nossos recursos, Honrar a Deus, que aquilo que nós temos tem que servir para o propósito do reino. Deus nos dá as coisas para que nós sirvamos a um propósito, Quem tem algo e não tem propósito, acaba gastando com futilidades, acaba fazendo aquilo que não deve. Com todos os seus recursos, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repressão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, e a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Aqui a gente vê que sempre fala da sabedoria assim, você pode aceitá-la ou rejeitá-la, Isso vai depender, é uma escolha sua. O Senhor sempre nos dá a escolha, Nós podemos escolher ou abraçar a sabedoria ou agir como tolos e rejeitar a sabedoria. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão como um enfeite para o seu pescoço. Então a gente vê aqui sempre falando sobre isso, Prenda ao seu pescoço o amor e a fidelidade. Escreva na tábua do seu coração. Guarde a sensatez e o equilíbrio. Então a gente vê aqui Deus falando sobre
né? Salomão escrevendo aqui, inspirado por Deus, falando sobre o amor, a fidelidade, o equilíbrio, a sensatez. Então, todas as coisas a gente vê que são qualidades, são características que, como cristão, nós devemos ter, né? Nós devemos guardar o amor, a fidelidade, a sensatez, ser sensato em todas as situações, pedir que o Espírito Santo nos ajude com isso. O equilíbrio, para que nós sejamos pessoas equilibradas e não pessoas desequilibradas, que isso acaba envergonhando o Evangelho, isso em todos os aspectos, né? Seja falar, seja comer, seja se vestir, nós devemos ter equilíbrio e sensatez em tudo que nós fizermos. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará quando se deitar. Não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, essa parte que eu acho muito interessante também, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Ou seja, a quem dele precisa é qualquer pessoa que dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje, né? O Senhor sempre sonda e sabe as intenções reais do nosso coração. Se nós podemos fazer algo por uma pessoa, seja ela um irmão em Cristo ou não, nós devemos ajudar aquela pessoa, né? Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum de seus procedimentos, né? Não inveje aquilo que o ímpio está fazendo, porque às vezes parece que os ímpios estão agindo pela justiça própria e está tudo certo. E aqui diz, não adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo, né? Porque rejeitam a sabedoria. Então aqui a gente vê muitos conselhos, né? Muitas coisas valiosas, daquilo que nós devemos guardar, daquilo que nós devemos reter com a gente, daquilo que nós não devemos abandonar jamais, né? Como eu já falei, o amor, a fidelidade, a sensatez, o equilíbrio, coisas que nós devemos fazer ao nosso próximo, ajudar as pessoas. Então, Provérbios é uma riqueza de tudo aquilo que pode nos ajudar, nos aconselhar, assim como Salomão estava escrevendo, né? Como quem escreve para um filho, dizendo, filho meu filho, não se esqueça da minha lei, né? E aqui, na verdade, quando começa o capítulo 3, o título, né, que esses títulos não são colocados para organizar melhor, diz assim, ó, conselhos da sabedoria. Então, assim como Salomão fala ao seu filho, é como se a sabedoria estivesse falando aqui, né, e ela realmente está falando aqui. Não se esqueça, meu filho, da minha lei. Prenda ao seu pescoço, guarde ao seu coração, escreva no seu coração, não esqueça a sensatez, não esqueça o equilíbrio. E tudo isso nós devemos buscar em Deus, essa sabedoria, essa sensatez, esse equilíbrio, fazer o bem. Então, não somente aqui, nesse capítulo, mas nos outros, você vai ver que algumas coisas vão acabar se repetindo, e isso é importante, né? Não vai se tornar repetitivo, porque você vai ver que vai começar a se tornar algo que vai te lembrar de fazer essas coisas certas, né? Honrar ao Senhor com tudo que nós temos, colocar Deus no começo de tudo, do começo ao fim em tudo, permitir que o Senhor endireite os nossos caminhos, porque muitas vezes nós estamos em caminhos errados, levados pelo nosso coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então permita que o Espírito Santo ministre no seu coração através desse capítulo, e que ele endireite as veredas do seu coração, e que ele você permita que ele haja dentro do seu coração, purificando o seu coração através da palavra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa deixar aqui o seu curtir, o seu comentário, e que você compartilhe com mais pessoas, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então eu te vejo amanhã no nosso próximo capítulo. Tchau, tchau, Deus abençoe.